Senhoras e senhores senadores, o Brasil vive o impacto ainda das manifestações populares que, em muito boa hora, reposicionaram na pauta do debate político temas da mais alta importância para a cidadania, para o exercício da cidadania concreta. Esse ponto, entre outros de grande importância, nunca estiveram ausente no debate do Parlamento, embora sempre tenham sido tratados pelos últimos chefes de governo, dois últimos, como conteúdo meramente publicitário, ou seja, como problemas que não são necessários resolver, mas apenas encaixar no grande mural do marketing a quem tem se resumido a ação do Executivo Federal. É hora, ou melhor, já passou em muito a hora de abandonarmos o discurso e enfrentarmos, sem truques de propaganda ou firulas de marketing, o desafio de transformar as perspectivas do futuro brasileiros. Essa, senhor presidente, não é a forma alguma uma tarefa impossível, mas, pelo contrário, é possível ser feita se tivermos vontade e decisão política. Mas, de toda forma, algum dia seria preciso retomar o processo da melhoria da saúde, o esforço de conferir qualidade ao sistema público de atendimento à população. Estamos comemorando 25 anos da nossa Constituição e lá tem um artigo específico sobre o direito do cidadão brasileiro em relação à saúde. A Frente Parlamentar da Saúde, em 2011, entregou à sociedade a regulamentação da Emenda Constitucional número 29, o que deveria ser motivo de intensa comemoração pelos militantes da defesa da saúde pública brasileira, transformou-se em frustração, pois o tão sonhado percentual a ser aplicado pela União em ações e serviços públicos de saúde, equivalente a 10% da receita corrente bruta, não obteve a aprovação que teve como argumento alegado pelo governo federal o fato de que a receita bruta não pertencia à União, pois significava parcela, pois a mesma era destinada também a outros entes federados. Não poderia, pois, vincular despesa a percentual de receita que não pertence ao próprio governo. Diante disso, ainda em 2012, antes de qualquer manifestação popular, apresentei um projeto de lei complementar, o PLS 162 de 2012, que vinculava 18% da receita corrente líquida, o que equivale a esses 10% da receita corrente bruta. Pois bem, senador Benedito de Lira, com a presença, inclusive, junto com o meu agradecimento de Vossa Excelência, e aproveito para agradecer ao presidente da Comissão de Assuntos Sociais, o senador Vladimir Moca, bem como os relatores do meu projeto de lei complementar, o senador Requião, que preparou o relatório inicial, bem como a senadora Ana Amélia, que foi a senadora ad hoc, e junto com o Requião apresentaram um substitutivo, e o senador Eduardo Amorim, que fez a leitura do relatório hoje. Nós tivemos aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, com o substitutivo, este projeto de minha autoria, que destina de forma escalonada, escalonamento esse, inclusive, destacado e proposto e bem lembrado pelo senador Aloysio Nunes, 18% da receita líquida da União, que deverá ser aplicado anualmente em ações de serviço público da saúde. A fórmula, senhor presidente, é que no primeiro ano, após a promulgação e a publicação da lei, serão 15%. No segundo ano, 16%. No terceiro ano, 17%. E no quarto ano, os 18% que nós propomos. Eu gostaria de dizer que
sem dúvida, como parlamentar, como alguém que já tem mais de 20 anos de vida pública, eu posso dizer que foi um momento de muita alegria, de muita satisfação e, por que não dizer, de emoção. Aproveitando para renovar o meu agradecimento ao presidente Moca e, em seu nome, a todos os senadores que estavam presentes e que voltaram. Ressalta-se que o governo federal tem retraído progressivamente o quinhão à saúde pública na divisão da receita orçamentária. A participação da União, que era antes de 75% dos gastos totais da saúde, caiu para 45%. Com um substitutivo aprovado, recompõe-se a participação da União para 67,5%, ainda inferior ao patamar antes verificado, mas que, sem dúvida nenhuma, será um grande incremento. Não é justo que o ônus de sustentar o Sistema Único de Saúde, o SUS, recaia principalmente sobre os ombros dos estados e municípios, já com suas finanças em situação notoriamente precária. Nesse sentido, proponho retomar a ideia de fixar um percentual mínimo da receita da União a ser aplicada em saúde, desta vez tomando como base o cálculo da receita corrente líquida. Essa medida atenderia aos anseios de praticamente 95% da população, que opinaram favoravelmente ao aumento da destinação dos recursos para a saúde e evitava contestações jurídicas constitucionais no texto normativo. Senhor presidente, considerando a relevância do tema, esperamos contar com o apoio dos nossos pares à aprovação desse projeto de lei que hoje foi aprovado como lei complementar na Comissão de Assuntos Sociais. O governo, utilizando de manobras que visa a iludir a população, apresentou em uma PEC que tratava do orçamento impositivo, apresentou uma emenda onde discute a fixação desse recurso. Sem dúvida, é um avanço o governo aceitar essa vinculação. Mas nesse projeto, ele vincula somente 15% da receita corrente líquida e ainda de forma escalonada. Se os 15% não resolve a questão da saúde, pois em 2009 o governo gastou 13,3% da receita corrente líquida. E é bom dizer, senhor presidente, de que esse valor proposto pelo governo para o próximo ano é de apenas 13,2%. Como solucionar isso? É preciso focar na raiz do problema, do subfinanciamento da saúde e da má gestão também, que precisa ser corrigido. A baixa participação dos recursos do governo federal. Como isso pode ser resolvido? Ora, aprovando a proposta da CAIS, através de uma lei complementar. Se os municípios podem dar 15%, e muitos deles estão chegando a gastar 25%, principalmente os menores, os mais longínquos, os mais pobres, é que estão chegando a gastar 25%. Os estados, 12%. Qual é o problema em que a União colabore com pelo menos seus 18% de suas receitas? Para melhorar o aparelhamento dos hospitais, os postos de saúde, ampliar a condição de fornecimento de medicamento, ter uma maior garantia de que os exames serão feitos quando a população necessita. Por isso que nós acreditamos que, de modo justo, também precisamos incorporar os profissionais do setor. Se esse entendimento tão razoável for acolhido pelo Congresso Nacional, poderá ele facilmente materializá-lo em normas jurídicas por meio da aprovação desse substitutivo ao projeto de minha autoria, por lei complementar, não por emenda constitucional. Gostaria, presidente, e antes de encerrar, e já encerrando, cumprindo o horário em respeito aos demais senadores, termino
fazendo uma convocação aos colegas senadores e senadoras, mesmo aqueles da base do governo, que possamos abrir o diálogo e buscarmos a conquista que todos nós desejamos, para que o momento propício... Pois não, senador Flecha Ribeiro, concedo a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência traz ao plenário, nesta tarde, um assunto da maior importância. O debate na Comissão de Constituição e Justiça foi bastante extenso e lá nós tivemos oportunidade de ouvir não só o parecer do relator, senador Eduardo Braga, como também o substitutivo do senador Pedro Táxi e de Vossa Excelência, que acabou se juntando ao do senador Pedro Táxi, que era que nós todos defendemos. Primeiro, que se o governo tem intenção de colocar mais recursos na área da saúde, devia sair pelo projeto de lei complementar de Vossa Excelência, que propõe ao invés dos 15%, 18%. E coloca as emendas impositivas dos parlamentares como sendo base para os 15% para atingir em 2018. Ou seja, que dá uma demonstração, e o PSDB todo, nós votamos contrário ao projeto, fizemos questão de registrar, não é que sejamos contra recursos para a saúde, somos contra este projeto que aporta recursos que são e continuam sendo insuficientes, ainda insuficientes, e mais ainda, os 3 bilhões que pode vir a crescer dos 50% das emendas parlamentares para a saúde, não devia fazer parte dos 15% do projeto, devia ser um esforço dos parlamentares para a saúde, que é que todos os brasileiros pedem. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência e vamos avançar no projeto de Vossa Excelência, que agora irá para a CCJ e depois virá ao plenário. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor. Eu gostaria de uma parte... Senadora Lúcia Vânia, com muito prazer. Senador Cícero, eu gostaria de cumprimentá-lo por trazer a esse plenário essa discussão. Eu acredito que hoje, na Comissão de Justiça, nós demos um passo importante no sentido de vincular os recursos para a saúde. Mas nós queremos mais. Nós precisamos de abrir esse diálogo para que possamos fazer um projeto que venha realmente, efetivamente, resolver o problema de saúde. E Vossa Excelência tem, sem dúvida nenhuma, um projeto que vem sedimentar esse debate, vem um projeto que é prudente, um projeto bem elaborado, um projeto que aumenta os percentuais de forma gradual, que não vai alterar os orçamentos da União e, portanto, eu acredito que nós precisamos de divulgar esse projeto que Vossa Excelência traz, porque de todos que têm sido apresentados, eu não tenho dúvida que o projeto de Vossa Excelência é o que melhor atende às necessidades da saúde. Meus cumprimentos e parabéns em nome do nosso partido, PSDB. Agradeço, senadora Lúcia Vânia, Vossa Excelência, que tem também pautado os seus mandatos, as oportunidades de representar o povo de Goiás, mas com um compromisso nacional, que, sem dúvida nenhuma, tem sempre a sensibilidade na área da saúde, entre outros fatores. Com certeza, me inspirou muito na busca da solução dessa proposição, que hoje, efetivamente, é algo concreto em resposta ao movimento das ruas que ocorreram a partir do mês de junho, mas que Deus me iluminou que eu apresentasse essa proposta desde o ano de 2012. Com muito prazer, eu ouço a palavra do nosso querido líder, Aloysio Nunes, que inclusive colaborou nesse projeto, na sugestão do escalonamento. Meu caro senador, o mérito é todo seu, de ter já com uma premonição, quase com uma premonição, colocado, logo no início dessa legislatura, na pauta dos trabalhos do Senado, uma solução que dê segurança de participação de fundos de recursos federais no financiamento da saúde. E nós temos hoje, graças ao projeto de Vossa Excelência, uma proposta realista, uma proposta exequível e uma proposta que coincide exatamente com aquela grande aspiração expressa
eu não diria pelas ruas, mas pelo movimento popular, pela iniciativa popular Saúde Mais 10. Penso também, já exprimi esse ponto de vista na comissão hoje pela manhã, de que o instrumento legislativo mais correto para essa vinculação é a lei complementar. Lembro, Vossa Excelência sabe, isso foi também comentado hoje, que a chamada emenda 29 estabeleceu o princípio da vinculação de recursos nos 3 níveis da federação à saúde, mas remeteu à lei complementar a fixação dos percentuais. E essa lei foi a lei complementar, cujo projeto foi apresentado pelo senador da época, Tião Viana, que permitiu que se fixasse a participação dos estados, dos municípios, ficando pendente agora a regulamentação da participação da União. Para isso, o seu projeto. É muito mais prudente do que colocar isso na emenda, na Constituição brasileira. A Constituição é rígida, a Constituição não é flexível. A Constituição depende de quórum constitucional para sua alteração. Suponhamos que amanhã não sejam 18%, mais 20%. Ou de depois da manhã não sejam mais 18%, mais 15%. Que haja uma mudança, como esperamos que aconteça, de tal maneira que não seja necessário a vinculação desse montante, mas possamos reduzi-la para atender a outros setores. Por que fixar isso na Constituição? É uma solução ruim para o problema. Essa solução que foi apresentada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, contra a qual nós votamos a partir da defesa da alternativa muito melhor apresentada por Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço, senador Aloysio Nunes, renovando também a minha gratidão, sem dúvida nenhuma, pela colaboração de Vossa Excelência nesse projeto. Senhor presidente, quero renovar meu agradecimento, mas antes eu gostaria de convocar senhoras e senhores senadores, para que nós possamos fazer dessa bandeira suprapartidária um compromisso para que nós possamos contribuir para a superação de uma das piores mazelas desse país, que já não é justo e é muitas vezes mais injusto com relação ao tratamento que é dado ao usuário da saúde. Eu me recordo que na leitura na Comissão de Assuntos Sociais, o senador Eduardo Amorim usou uma expressão que eu ainda não tinha escutado, mas que simboliza muito bem esse sentimento. É que no seu estado, o estado de Sergipe, cerca de 87%, onde outros estados é mais, pessoas que não têm plano de saúde, senador Mozarildo. Então ele chamou como SUS dependentes. Ou seja, nós temos que dar resposta a esses que precisam do nosso trabalho, do nosso envolvimento. Era o que eu tinha a dizer no momento, senhor presidente. Meu muito obrigado e que Deus proteja a todos. Concedo a